no seu coração, fazer a prece da Ave Maria. E diga ao nome de Jesus, esse Espírito iluminado, que teve a missão de trazer no seu tempo o nosso querido Mestre, o nosso contribuidor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Então, agora, nessa palavra, o nosso querido Flávio Neri, e vibrações de amor e de mistério. Vamos lá? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha, duas lindas criaturas comportadas e vão abrilhantar a nossa exposição da noite, não é? Pela energia das duas, eu já sinto que são duas crianças da nova era, comportadas, não vão ficar conversando durante a palestra, vai ficar prestando atenção a tudo, né? A cara da outra, coisa linda. Vai ser um anjo de candura. Aí quando acabar a palestra, aí pode bater papo, conversar com a irmã, brincar com a mamãe, brincar com a mamãe, falar com o papai, mas durante a palestra, preste atenção, a palestra para tio Flávio ficar bem conectado com vocês, tá bom? Então a palestra de hoje vai ser para vocês também. Olha que mérito. Agora o acordo da gente, durante a palestra não conversa. Vocês conseguem? Quero ver. Vamos ver? Elas são evangelizadas na casa. Ah, então já são meninas que já estão evangelizadas. Fazem parte aí da evangelização, é? Coisa linda, meu Deus, é tão bom ver essa geração de espíritos chegando, né? E que a gente tem esperança do futuro, que vai ser cada vez mais promissor, com essas entidades que reencarnam no planeta, e certamente com esse propósito da renovação planetária. E por isso que a gente tem que estar muito atento às crianças, olhar para elas com todo o cuidado, os pais estarem sempre vigilantes para não deixar que as más inclinações ou as tendências que elas tragam de um passado, porventura, equivocado, seja percebido no início, já para ir direcionando e dando um novo rumo para a construção desse novo milênio que vivenciaremos, que é a regeneração do planeta. Outro ali também, ó, como é o nome dele? Como é seu nome, tio? Francisco. E o seu? Que linda, sabedoria, Francisco, o nome do santo católico que eu mais amo, São Francisco de Assis, esse ser iluminado, que foi João Evangelista. Você traz o nome de responsa, viu, Francisco? Zele por ele. E você, linda? Emily, nome de gata. Uma gatinha como você, só podia ter o nome de gata, né? Então, Sofia, Emily e Francisco. Muito prazer em reconhecê-los como novos seres da nova era que estão chegando aqui. Sejam bem-vindos ao planeta e façam a tarefa de vocês, viu? Não esqueçam, não se desvie do propósito, mantenha o propósito que é de realização do bem. Não tenham dúvida. Qualquer chamado externo, não ouçam. Só siga papai e mamãe e o Evangelho de Jesus como referência que vocês vão dar certo, tá bom? Vamos lá? Então, o tema de hoje é não resistais ao mal. É um tema do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é um capítulo que fala sobre amai os vossos inimigos, ele se divide em alguns tópicos. Retribuir o mal com o bem. Olha que interessante, retribuir o mal com o bem. Muito difícil isso, muito. Mas a gente precisa investir nisso. O outro tópico, os inimigos desencarnados, Francisco. Muitos inimigos a gente tem, que está no mundo espiritual, que não quer que a gente progrida, que não quer que a gente avance, que não quer que a gente evolua. Isso existe, ó,
Um monte. Por isso que a gente tem que estar vigilante para não se perder com esses chamados desses nossos inimigos, entre aspas, né? São pessoas que ficaram chateadas com a gente, aquela pessoa que você disse algo que não foi legal, e ele está do lado de lá e fica às vezes perturbando o nosso juízo. Então, é um tópico daqui, os inimigos desencarnados. E tem o tópico de hoje, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Meu Deus, isso deve ser muito difícil, né? Olha, bateu na minha face direita, dói, aí eu faço, dou a outra. Será que é isso mesmo? Será que é assim? Se a gente tem que baixar a cabeça, se submeter e a pessoa bater, a gente ficar de cabeça baixa ou deve se defender? Não revidar o mal é diferente de não se defender. Então a gente precisa se defender sempre. Procurar se esquivar do tapa, não receber tapa de graça, mas não revidar o mal com o mal. E é por isso que o tema de hoje foi retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. E que diz assim, que foi o que me mandaram falar, o versículo 7, o tópico 7 e 8 desse tópico, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Olha o que diz Mateus, preste atenção. Aprendestes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhei mais 2000. E finaliza Jesus no Evangelho de Mateus. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Como Jesus ele falava por parábolas. É verdade que essas formas de fala, às vezes, são metáforas, são símbolos que é difícil de interpretar. Então, uma criança como Emily vai ter um entendimento disso. Uma criança como Sofia vai ter um outro entendimento. Você tem quantos anos, Emily? 6. Quantos anos você tem, Sofia? 10. Quantos anos você tem, Francisco? 7. Então, 6, 7 e 10. Cada um de vocês estão no nível na escola, estão no nível de compreensão nessa encarnação. Mas vocês três podem ser muito mais experientes do que tio Flávio e do que tia Graça e do que todo mundo. Porque são espíritos tão antigos que voltam num corpo novo e vão desenvolver as habilidades que às vezes são uma potência que nem sequer sua mãe imagina. Às vezes dentro de vocês duas e dele tem um grande musicista, um grande cantor, um grande filósofo, uma grande filósofa, uma grande professora, nós não sabemos. Mas o que é fato é, vocês estão aqui com certeza com um propósito de renovação do planeta. Então, quando eu leio isso, cada um de vocês presente aqui na plenária vai entender de um jeito. Então a gente precisa trazer a interpretação, que é o que Kardec vai fazer, vai pegar a passagem de Mateus, vai trazer o que ele compreende, junto com a inspiração dos benfeitores e dos espíritos que inspiraram Allan Kardec, ok? Eu vou ler porque eu acho que hoje a página é tão pequenininha que vale a pena ler, porque muitos de vocês não lerão. E a plenária está tão pequena, né? Dá para a gente interagir, fazer até do jeito que eu sempre gostei, que é fazer as exposições doutrinárias com interlocução, conversando com vocês. Eu sei que tem dias aqui de sexta-feira, que é o dia que vocês têm espaço para perguntas, para interação, né? Mas o ideal mesmo, como o doutor Ildefonso, que é um grande referencial para mim no movimento espírita, um amigo querido que desencarnou há uns 4 anos, ele falava sobre os modelos de exposição doutrinária, que devia ser mais dialógico, devia ser mais participativo. Como eu estou tentando fazer com essas crianças, que é óbvio que hoje está vazio. Se tivesse muito cheio, não podia, porque podia ter um monte de menina aqui, ia me ver doido. Fala com você, agora só tem os 3, Francisco, Emily e Sofia. Dá para eu interagir e fazer uma palestra bem legal, voltada para vocês 3, e que vai atingir os adultos, que estão aqui, ó. Todo mundo aí já quebrando o cabo da Boa Esperança. Todo mundo já aí, se você falar Graça, já deve estar lá com seus 80. Aí vem o pessoal lá do fundo, aí todo mundo já para desencarnar. Então eles já estão cansados de ouvir isso. Como ninguém morre, eles vão continuar vivendo na outra dimensão e vão voltar. Mas vocês chegaram agora. Então é melhor dar as boas-vindas a quem está chegando com sangue novo, com todo o gás, para mudar essa realidade.
Porque tá aqui Flávio com 50 anos, eu tenho meio século de vida, sabe o que é meio século? É 100 anos a metade, eu tenho 50 anos. Vou fazer 51 dia 9, sábado que vem. Estou virando o meio século para meio século e 1 ano. Só que é verdade que a gente ouve isso aqui o tempo todo e não consegue botar em prática. Porque o mais difícil de tudo é a gente colocar isso no nosso dia a dia. E a gente vai perceber o quanto é difícil não resistir ao mal e não fazer o outro aquilo que não gostaríamos que ele nos fizesse. Porque a nossa condição de espíritos ainda cheios de vícios, ainda num grau evolutivo que é de mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração, a tendência nossa é manter o padrão primitivo, daquilo que é olho por olho, dente por dente. Você fez, vai pagar com a mesma moeda. Ele me bateu, eu vou devolver. Se ela puxou minha cadeira para eu cair, eu vou esperar, meu nome é Catispero. Vou ficar aqui na esquina ali esperando para puxar a cadeira para você cair. A nossa tendência, porque somos ainda muito viciados egoicamente no padrão primitivo que nós nos encontramos, fruto do nosso caminho evolutivo, que está mais próximo do primitivo do que do homem luz, do que do homem crístico, do que do ser divino que somos também. E por isso, Kardec vai dizer assim: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa susceptibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria. Leia injúria como ofensa, Emily. Injúria é ofensa, viu, Sofia? Leia-se assim, viu, Francisco? Retribuir uma ofensa com outra ofensa. Uma ofensa com outra. O que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Então a gente, quando recebe a galinha pulando, já ouviu falar esse termo? Recebi a galinha pulando. Quando você recebe a galinha pulando, a tendência da gente é devolver a galinha pulando para o outro. Por isso que ele fala que não é fácil que o homem não queira retribuir uma injúria com outra injúria e não queira retribuir uma ofensa com outra ofensa. Pelo nosso padrão evolutivo e estágio que nos encontramos. A rivalização, a tentativa de devolver o mal com o mal é muito mais comum em nós aqui que estamos do que devolver o mal com o bem. Nós todos passamos por isso. Eu passo por isso no cotidiano, com maledicências, com detratamentos públicos, com injúrias, com difamações, mas a gente não pode querer menos do que isso. Se eu for querer olhar para o lugar de, meu Deus, eu sou um expositor, estou fazendo palestra nos centros há 12 anos, 2010 até agora, comecei aqui, 14 anos, como expositor, tenho um trabalho social, meu Deus, por que as pessoas estão me difamando e me injuriando? Porque eu estou fazendo isso ainda muito incipientemente, ou seja, muito ainda é pouco, diante de todo o acúmulo de equívocos, de delitos que eu venho cometendo ao longo das minhas encarnações sucessivas. Mas isso não significa se punir, ficar se punindo por ter cometido equívoco, não é isso. É para a gente não entrar no lugar de vítima, porque esse é um papel que não nos cabe. Não existem vítimas e nem existem algozes. Todos somos fruto das nossas próprias escolhas. O que você escolhe fazer, Sofia, com o seu colega de turma, o que Emily escolhe fazer com a coleguinha dela de sala, o que Francisquinho ali consegue fazer com os amiguinhos dele da escola, você está escolhendo uma atitude que pode ser de amor, caridade, benevolência, afeto, ternura, ou pode escolher uma atitude de intolerância, irritabilidade, violência. Quem é o gestor da escolha é você. Vocês que devem comandar as escolhas e não deixar que as pessoas, que os amiguinhos, os coleguinhas, os vizinhos determinem o que vocês devem devolver para eles. Vou exemplificar. Para você, Sofia, você está em que ano na escola? 5º ano. É a 5ª série da minha época, né? Eu saí da 4ª série, tinha 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Hoje eu sei que tem o 9º ano. Não é isso? Depois veio 1º, 2º, 3º. Então minha 5ª série é igual a que eu fiz aqui no Nossa Senhora da Conceição. Estudei aqui na frente. Então, você vive um problema com sua colega de 5ª série. Ela faz alguma coisa com você, uma fofoca com seu nome. Sofia não vale nada. É intolerante, é vaidosa, metida, só porque ela é gatinha. Aí você, Sofia, ouve isso da sua outra colega. Olha, Sofia, fulaninha está dizendo que você é metida,
que você é tirada a gatinha e que quer pisar nas pessoas, que é orgulhosa. Sofia, se está alinhando com o nível primitivo de devolver o mal com o mal, Sofia vai para lá e tirar satisfação. Quem é você para dizer isso de mim? Como é que você pode falar isso de mim? Eu estou na COBEM, eu faço parte da evangelização infanto-juvenil, eu não tenho o hábito de ser vaidosa, de pisar nas pessoas. Aí começa o bate-boca, uma diz que me disse, a outra diz que me disse, e às vezes a outra nem disse. Foi uma fofoca que alguém levou para Sofia perder a paz dela. E vivia lá tranquila na escola, fazendo seu dever, aplicada com suas tarefas. Só que aí, como Sofia está sendo evangelizada na COBEM, ela vai pensar 2 vezes antes de ir lá devolver o mal com o mal. O que é que Sofia faz? Sofia pega aquela informação e diz assim, tudo bem, pode ser que ela tenha dito isso, mas vamos fazer uma coisa? Vou passar pelas 3 peneiras, vou ensinar você, 3 peneiras. O que você está me dizendo é verdade? Aí sua amiguinha diz, Sofia, é verdade. Eu vi ela dizendo para todo mundo no pátio da escola. Pronto, é verdade. Vamos para a 2ª peneira. O que você está me dizendo é algo que é bondade, é coisa boa? Não, Sofia, não é coisa boa. O que eu vou lhe dizer é coisa ruim. Então, não me diga. Pare por aí. Se você não vai me trazer uma verdade, é verdade, mas não é coisa boa, eu não quero ouvir. Mas digamos que seja coisa boa. É verdade, Sofia, o que eu vou lhe dizer. É uma coisa boa, o que eu vou lhe dizer. Vamos para a 3ª peneira. O que você vai me falar, minha amiguinha, vai servir para melhorar a nossa vida, transformar a realidade da escola, melhorar nossos relacionamentos com os colegas? Vai. Aí você vai lá e fala com a pessoa, porque coisa boa, que é verdade, que vai contribuir para o progresso, vale a pena. Mas se é verdade, não é coisa boa, não vale a pena você perder tempo indo para frente, levando qualquer tipo de fofoca. É melhor parar por ali, porque você não perde a sua paz e evita um dano maior, que é uma inimizade, um problema com a colega, e depois quando você vai ver, era tudo boato, ela estava triste porque o pai morreu, ou porque a mãe deu uma surra, e ela estava com raiva de você porque você é bonita, porque você é inteligente, quis dizer uma coisa para lhe ofender, e você simplesmente tomou aquilo como verdade. Isso serve para todos vocês, viu, gente? Aqui o exemplo com a criança hoje, eu nunca fiz uma palestra direcionada para 3 crianças, mas hoje eu vou fazer assim, porque a inspiração está dizendo que tem que ser assim. Pegue isso para vocês e leve para a vida de vocês, que eu vou traduzir uma linguagem para eles saírem daqui melhores do que vocês. Vocês já estão para desencarnar mesmo, vamos pegar os novinhos aqui, que eles estão mais rápidos a receber o conteúdo para transformar essa realidade. Então, é óbvio que todos vocês também estão aprendendo com o que eu estou trazendo para eles. Ficou claro, Sofia? Então, o que é gerenciar a emoção? Francisco, vem para mim. Francisco é de 7 anos, né? 6, 7. Mas, Francisco, fique mais atento aqui. O que é que eu estou dizendo, Francisco? O que é que eu estou dizendo, Emily? Que você, Sofia, deve gerenciar a sua emoção. Como é isso, tio Flávio? Como é que eu gerencio minha emoção? As pessoas gerenciam empresas, as pessoas gerenciam centro espírita, as pessoas gerenciam escolas, mas as pessoas são incompetentes para gerenciar as próprias emoções. E eu falo para vocês, eu também sou muito incompetente. Às vezes minha esposa diz algo para mim que não é agradável, e eu sou tomado de uma fúria, de uma ira, que eu poderia, se tivesse o domínio sobre minhas emoções, parar e pensar, vale a pena revidar o mal com o mal? Respira, Flávio. O respira não significa que eu não esteja com raiva, que eu não quisesse revidar. O respirar é para você não tomar uma atitude que seja irracional e se arrependa depois. Mas não é negar a emoção. Você ficou com raiva, por exemplo, alguém lhe disse alguma coisa, você ficou com raiva. É normal ter raiva. É normal. Seu pai lhe bateu, ter raiva do pai é normal. Minha mãe me deu bolo, ter raiva de minha mãe é normal. Emoções de raiva, alegria, tristeza e medo são emoções básicas que todo mundo tem, inclusive cachorro. Você tem cachorro? Tem, mas você sabe? Tem. Você sabia que cachorro tem medo? Você sabia que cachorro fica alegre? Você sabia que cachorro fica triste? E você sabia que cachorro tem raiva? Então, até o cachorro tem as 4 emoções básicas. E nós somos animais, só que somos racionais. Como somos animais racionais, não significa que não tenha medo, tristeza, raiva e alegria. Tem tudo. Só que as pessoas hoje querem negar isso, esconder isso, dizer que não sente raiva, que não tem medo. Eu tenho raiva, eu sou triste, muitas vezes fico triste e tenho alegria. Predomina em mim a alegria de viver. É o que predomina. Então, você tomou uma coisa do seu colega. Você tem direito a ter raiva dele? Claro que tem. Você não pode ficar alimentando aquela raiva dentro de você. E remoendo, que aí vira rancor, vira ódio, e aí é um problema.
Raiva é normal, mas você pode dominar a raiva. Como? Sinta a raiva. Que raiva desse coleguinha que fez isso comigo. Tudo bem. Respira a raiva. Domina as emoções, porque a gente não tem na escola. A gente deveria ter uma disciplina que chamasse educação emocional. A gente não tem. Essa água é minha? A gente não tem uma disciplina de educação emocional. A gente tem ensino para geografia, matemática e história. Devíamos ter educação financeira e educação emocional. Assim, tendo meditação na escola, jogos cooperativos ao invés de jogos competitivos, para ir diminuindo essa coisa de rivalidade e de devolver o mal com o mal. É preciso mudar a educação básica, já no início, porque vocês crescem sem saber educar as emoções, e nós outros adultos que somos aqui, Tom e companhia, todo mundo aqui cresceu e às vezes reprimindo raiva, reprimindo tristeza, reprimindo medo. A gente chorava e o pai dizia assim: homem não chora. Como assim homem não chora? Homem chora, e choro muito. Choro publicamente, choro quando meu pai me batia, eu choro em momentos em que eu estou emocionado com a cena de televisão, eu choro. Então é legítimo chorar, só que a gente aprende a não chorar, porque chorar demonstra vulnerabilidade, demonstra fraqueza. E a fraqueza não é aceita nessa sociedade, onde todo mundo tem que ser superior aos outros, onde um tem que vencer o outro, e se você chora, você é fraco. Você não consegue se manter nessa sociedade que é uma selva de pedras, que um querendo devorar o outro. Então, o que eu estou trazendo, Sofia, Emily e Francisco, é que vocês precisam ter as emoções suas legitimadas. Eu tenho medo, mamãe, tudo bem. A mãe tem que dizer: tudo bem, filhinha, tá com medo? Tá. Mas vamos respirar esse medo? Aí você vê o medo, respira o medo e não deixa aquilo virar um pânico. Aí é doença. Mamãe, eu tô triste, vovó morreu. Ô filha, não fique triste não. Vovó virou estrelinha. Não, vovó desencarnou, filhinha. Ela realmente sumiu das nossas vistas. Não vamos mais poder ver ela aqui no dia a dia. Mas vovó é um espírito. Ela continua vivendo no plano espiritual. Você tem direito, filha, de ficar triste. Fique triste. Aí você vai ficar triste, chora, vovó. Um dia, 2 dias, pronto, filhinha, agora vamos tocar a vida? Isso é educação emocional do que a gente deveria ter, que eu sei que poucos de nós tivemos. Deixar a criança expressar a tristeza, o medo dela. Tô alegre, mamãe. Ih, se contenha. Você não pode ficar com essa alegria. A menina tem que se compor. Não, filha, você tá alegre, você ganhou seu cachorrinho. Fique alegre, expresse sua alegria. Papai, eu tô ganhando um cachorrinho. Fale com os seus amiguinhos. Não fique eufórica. O que é a patologia? A euforia, aquela coisa exagerada o tempo todo. Isso aí já é um problema, tem que tomar um remédiozinho ali para conter. Mas a alegria que vem de um ato de felicidade que você recebe é normal. Mas a sociedade também, às vezes, ela aceita mais a alegria. Mas muitos reprimem a alegria. E por fim, o tristeza, eu falei da raiva, da alegria, e qual foi o outro? O medo. O medo eu falei, gente? Falei? Falei o exemplo que eu falei, eu estou com medo, mamãe, direito a ter medo. A tristeza, eu falei que a vovó que morre, que você tem direito a ficar triste. A alegria, ganhou o cachorrinho, ficou alegre. E o outro é a raiva, que eu também dei o exemplo no colega da escola. Você tem direito a ter sua raiva, mas não é ficar raivosa, nem odiosa. O que é que acontece? Por que isso está acontecendo na nossa sociedade? A gente revida, a gente não sabe lidar com as emoções nos tomam, e às vezes a gente é tomado pela sombra, por tudo que a gente reprime, esconde, para não mostrar que tem medo, que é triste, que tem raiva, que são os sentimentos que são menos aceitos. E aí as pessoas ficam, quando vem um fato que poderia ser algo não tão importante, não tão relevante, um pisão no pé de alguém no onde dói. Você diz: amigo, você pisou em meu pé, meu irmão, tira pé. Mas o cara tá tão acumulado de raiva, tá tão acumulado de medo, de dizer que ele revida às vezes dando uma porrada em alguém, ou às vezes dá um soco, e que não era cabível porque pisou no seu pé. E aí gera um problema, que aí fica ódio por ódio e nunca chega a um lugar comum. Então o que é que Kardec continua mostrando? Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia. Moisés, você sabe quem é Moisés? Moisés veio antes de Jesus. Moisés é a primeira revelação, foi Moisés. Pois Jesus foi a segunda revelação, depois o Espiritismo é a terceira revelação. Então Moisés, na época dele, que era uma sociedade muito patriarcado, machista, que submetia a mulher, eles tinham uma lei chamada, essa lei de olho por olho, dente por dente. Só que o que é que acontece? Olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Aí veio Cristo e disse: retribuir, Sofia, Emily e Francisco, o mal com o bem. Como é que Moisés disse que é para olho por olho, dente por dente? Fez comigo, tem que pagar.
Com ferro fere, o ferro será ferido. E vem Jesus e diz assim, ó, calma aí, Sofia, calma, Emily, calma, Francisco, retribua o mal que você recebeu com o bem. Como é que eu faço isso, Jesus? Vamos em frente? Olha o que ele vai dizer. Retribuiu o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. O mal que querem fazer a você, não resista. Se alguém vos bater numa face, apresentar-lhe a outra. Agora vem um problema, né? Como é que eu deixo o cara bater na minha face e vou dar outra? Vamos lá? Vai explicar agora. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, não é? Uma pessoa que é fortão, um cara como eu, chega lá, todo velho, 50 anos de idade, já tô idoso, aí tem um menino lá de 20 anos me dá um murro. Eu vou ficar como na frente das pessoas? Envergonhado, poxa, o cara me humilhou, eu tenho que revidar, esse menino, moleque desse, eu tenho que ir pra cima dele. A ideia que vem do orgulho da gente, do egoísmo, é revidar o mal com o mal, porque a gente não consegue trabalhar aquilo que deveria ser a humildade, dizer assim, olha, eu não vou me descer a esse nível, não precisa nem dizer, perder a minha paz para me dispor com você numa rivalização. Eu tenho muito a perder, porque às vezes as pessoas se perdem pelo ego. Uma fechada no trânsito, que podia passar e você respirar aquilo e seguir adiante, a pessoa às vezes sai com um carro atrás para perseguir o outro, e o outro armado, mal intencionado, vai e lhe mata. Por um ego, por um orgulho exacerbado, porque tomou uma fechada e ficou envergonhado. Ou então um menino que não é aceito na escola por um não de uma menina que diz um não para ela, para ele, não quero. E aí os outros fazem bullying, começam a criticar que não é legal. Poxa, você é um otário, você recebeu o não da menina, não sei o que. Como o menino não tem estrutura emocional, ele vai para casa e fica depressivo. Às vezes até comete um ato contra a própria vida, que a gente vê por aí. Então é preciso trabalhar em nós esse orgulho e esse egoísmo que faz a gente revidar o mal com o mal. A gênese, o problema está na origem do egoísmo, que a maior chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então Jesus, Kardec continua dizendo, nas palavras do Cristo, ele vai falar depois, ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja, agora que é o ponto, mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. É muito mais nobre suportar um insulto do que revidar com a vingança, que na época era o duelo. Eu acho que aqui vai falar sobre, aqui ó, a vingança, nas instruções dos espíritos tem a vingança, o ódio e tem o duelo, que antigamente, viu gente, viu Sophie, viu Emily, os duelos eram assim ó, os caras ficavam com a arma, viu Francisco, um de costa pro outro, botava a arma para cima, o outro aqui também de costa para mim, eu andava para lá, aí dava 10 passos, o outro virava e dava um tiro no outro. Olha que coisa, porque a honra mexeu com minha honra. Você, por exemplo, eu sou casado com ela, me traiu, ficou com minha esposa, larga ela. Olha, você não está afim de ficar comigo, me traiu, o que seria o normal. É o que está acontecendo, a relação da gente não está dando, eu não consigo viver com você contra o homem. Siga seu caminho. Mas o orgulho da gente, ainda no tempo atual, mas no passado era pior, mexeu com a honra. E aí a honra era tida com a força da vida, da arma. Era assim que eles revidavam. Era o orgulho pelo orgulho, ferido, eu lhe mato ou você me mata. Só um morre. Porque quando viravam, dava o tiro, pá, o outro caiu, o outro ficava vivo. E o outro ficava carregando aquele peso. Poxa, meu orgulho ferido fez com que eu tirasse a vida de uma pessoa por causa de um roubo que me fizeram ou por uma traição. Então não vale a pena, porque aquilo não acaba com aquela morte. Aquele cara que morre fica com raiva do outro. Aí tem os inimigos desencarnados que vão para o plano espiritual ficar perturbando, fora do corpo, ele tem mais autonomia. Ah, você me matou? Deixa eu lhe perseguir. Aí começa a conectar com o remorso de quem matou. Aí o outro fica ali, cheio de influências daquelas entidades no campo, que é a própria entidade que morreu, que tomou ódio, ficou no orgulho, quer revidar o mal com o mal. Olha que coisa, que legal. Eu não planejei nada disso. Está vindo aqui essa palestra, está ficando muito mais didática no meu ponto de vista do que se eu fosse falar de em pé ou de outro jeito. Eu tenho até que horas, minha irmã? Eu tenho até que horas? Eu tenho até 10 para as 7, é isso? 10 para as 7, tá bom? Ok. Então vamos lá, vai acabar já, viu, Sofia? Calma, eu sei que tio Flávio fala demais, mas é porque tem muita informação para passar para vocês. Isso vai ficar gravado e tem pessoas que estão ouvindo na internet e não vão ouvir hoje, vão ouvir depois. Então vamos lá. Tá claro até aqui? Eu sei que para Emily não pode estar tanto, nem para ele. Pode ser que sim, mas é porque eles são mais novinhos. Para você, Emily, tá claro? Tem alguma dúvida? Pode perguntar. Tem alguma dúvida? Eu vou abrir para pergunta. Vocês duas podem. Vai, Emily. Sofia, tem alguma dúvida, Sofia? Nenhuma dúvida? Francisco, você tem alguma dúvida?
Ou você não entendeu nada do que eu falei? Você tem alguma dúvida? Entendeu mais ou menos, né? Entendeu mais ou menos. Tudo bem. Seus pais estão aí, tudo beleza? Está acompanhando o raciocínio? Então vamos continuar. Vamos em frente. E aí, olha, vou voltar, viu, Sofia? Ao orgulhoso, esse ensino parecerá uma covardia. Entendeu a covardia? Porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende por que sua visão não pode ultrapassar o presente. Aí vem um outro desdobramento, mãezinha. Como é seu nome? Elaine. Preste atenção, Elaine. Como a nossa visão materialista é apenas restrita a uma única existência, a gente acha que o que a gente recebeu, a galinha pulando, é algo aleatório, é algo que foi um acaso. Não estou dizendo que quem recebeu uma galinha pulando tem que devolver a galinha pulando. Só que você recebe, às vezes, a galinha pulando é muito mais leve do que o que você fez. Digamos, eu fui um assassino. Matei, mutilei, degolei muita gente. Aí eu volto nessa encarnação como um terapeuta ou um fisioterapeuta para reabilitar as pessoas e botar para andar. A galinha pulando de um paciente ou outro que é meio refratário, que me diz uma liberdade, é muito pouco diante dos inúmeros equívocos que eu cometi em vidas passadas. A gente está falando de reencarnação. E a reencarnação não é punição. A reencarnação é uma lei de evolução e de aprendizado. É uma lei educativa. Vocês que olham a reencarnação como punição, não vejam assim. É uma educação. Você perde o ano, você repete aquela matéria para melhorar. A mesma coisa, eu cometi um equívoco, você está muito retado, matando os outros, degolando os outros, fazendo miséria com os outros, você vai voltar para aprender, pela lei do amor, ajudar os outros, fazer os outros andarem, melhorar a saúde mental das pessoas, ajustar, às vezes, as relações que você está estabelecendo. Isso é uma forma de retornar à vida, reparar o equívoco pela lei do amor, que é uma lei que é de justiça e é de caridade, de benevolência, e não de vingança. Então, quando ele vai dizer aqui que quando a gente só se vê numa vida presente, preste atenção, Elaine, significa que você sempre vai se colocar no lugar de coitada se você recebe uma galinha pulando. Vai para o lugar de vítima, é natural. A visão do espiritismo, ela abre um leque de possibilidades que tira todos nós do lugar de vítima e também tira do lugar de algoz. Por quê? Todos aqui cometeram algum equívoco. Jesus falara com a mulher adúltera, porque adulterar naquela época era grave. E era a punição de Moisés com apedrejamento, pedrada, dilapidação em praça pública. Jesus, que não é besta nem nada, ele falou, olha, eu vim trazer a lei do amor. Mas Moisés, ele diz que a lei do talião, do olho por olho, dente por dente, e a lei diz que tem que apedrejar. O que é que eu vou fazer? Ele se abaixa, vai no chão, há equívocos e há controvérsia sobre o que ele faz, porque diz que era um chão de mármore, e aí alguns dizem, alguns o que ele escreve na areia, os problemas de todos aqueles que estavam em volta, mas não importa o que ele escreve. Sei que Jesus se abaixa e diz assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa gente? Se eu disser que apedreja, eu estou indo contra meu pai, que é o Deus de amor. Se eu disser que não apedreja, eu estou indo contra Moisés, vai dizer que eu sou um falso profeta. Ele era um sábio, Jesus, ele diz assim, olha, dentre vocês aí, quem não tivesse equivocado, não tiver pecado, pecado é errar o alvo. Quem não tiver errado o alvo, que pode meter a pedra. O pessoal ficou assim, mas que não tiver qualquer pecado, não falou adultério, falou quem não tiver pecado, qualquer erro. E aí o povo começou, os mais velhos jogando os paus e pedras, os mais jovens e os mais novos foram os últimos a saírem porque tinham menos equívocos. Então, quando Jesus faz aquilo, ele está fazendo um processo pedagógico, ele está ensinando aquelas pessoas que não cabe dilapidar, não cabe revidar o mal que ela cometeu, porque quem adultera tem um adúltero e tem o outro que abriu espaço para o adultério. Então é um trio, é a mulher que adultera, é o homem que adulterou e é também o marido que fez alguma coisa para abrir espaço para isso acontecer. A gente não vai entrar no mérito nem julgar nada, a gente só tem que ver que Jesus é o amor manifesto. Ele falou, olha para eles, não tem ninguém que te julgue, eu também não te julgo e nem te condeno. Vais e não tornes a equivocar-se. Ou seja, ele dá chance dela aprender com novas lições na vida. Não puniu, você vai arder no mármore do inferno, você adulterou, você tem que ser dilapidado em praça pública, você não vale nada, você é uma mulher adúltera, uma traidora. Não, Jesus era o amor. Quando a gente tem a visão da vida presente restrita somente, ou dos danos que vivemos restrita à vida presente, a gente vai dizer que a gente é coitado. Puxa vida, o que foi que fizeram comigo? Logo eu, se você está vivendo uma experiência, tire aquilo como lição de ensinamento. Não está pagando nada não.
Você não está tendo que pagar nada que você fez, não. A vida está lhe colocando provas mais difíceis. Quinta série é uma prova, sexta é outra, sétima é outra, terceiro ano é o Enem. Vai ficando mais difícil. Então, como você está evoluindo, ele vai lhe colocando provas para você superar as provas e dizer, olha, passei por essa, velho. Pode ir para um grau maior, vai para a sétima série. Passou nessa, vai para a oitava. Passei na prova, vai para o terceiro ano. Você já pode estar na faculdade. Você agora é pós-doutor. Você agora é notório saber. Ou seja, são as evoluções na academia, na graduação, e você pode ter na vida. Então, quando a gente passa por um perrengue, a nossa forma de olhar é difícil, gente. Eu sei o quanto é difícil, porque eu já vivi nessa encarnação com 50 anos, não foi fácil, mas a gente tem que respirar, olhar para aquilo, por que isso está acontecendo comigo? Eu não sou santinho, cometo equívocos nessa e cometi nas outras, ok. Eu tenho que respirar isso e dizer, ok, qual é o aprendizado que eu tenho para isso, meu Jesus? Eu preciso revidar? Eu vou lá fora e bater nele? Eu vou lá fora e dizer um monte de liberdade? Eu vou para a rede social e destruir a vida do cara? Ou eu vou olhar para mim e dizer assim, respira, eu não tenho controle sobre o que o outro faz comigo, mas eu posso controlar o que eu faço comigo. Eu parafraseando agora Sartre, que diz, não importa o que os outros me façam, o que importa é o que eu faço com aquilo que me fizeram. O que é que eu falei, Sofia? Você gerenciar a sua emoção. Olha, fazendo o link com o início da minha palestra, quando o seu coleguinha diz uma liberdade sobre você, quando sua colega faz uma fofoca em seu nome, se você gerencia a sua emoção, você vai dizer assim, olha, eu prefiro não revidar, eu vou falar com minha mãe e com meu pai, eu vou lidar com isso de outra forma, eu não vou alimentar isso, eu não vou jogar mais brasa na fogueira, eu vou tirar a brasa da fogueira porque eu não quero que isso se perpetue. Aí você silencia, você passa por cima do seu orgulho, que tem, passa por cima da sua vaidade, que tem, todo mundo tem, passa por cima disso tudo, respira, sabe que aquilo está lhe incomodando. Você não vai negar isso. Você não vai dizer, mamãe, o menino falou mal de mim, mas eu não estou nem aí. Mentira, mamãe, estou chateada, fiquei triste, fiquei com raiva da menina, mas eu quero que você me oriente o que eu devo fazer. Respira, filhinha, vamos falar com a secretaria, vamos resolver isso de uma outra forma, não revide o mal com o mal. Esse é o movimento educativo. Não dizer, não, você não pode ter raiva do seu amigo, você não pode ficar triste. Não, você pode ficar triste, pode tudo. Você não pode acumular isso, Sofia, porque se você acumula, você estoura lá na frente, como eu dei o exemplo, um pisão no seu pé que podia ser uma coisa boba, você diz, tudo bem, irmão, vai lá, tá desculpado. Você quer dar um murro no cara, você quer dar uma surra no outro, porque acumulou tanta raiva, tanta tristeza, tanto medo, que não pôde expressar, que na hora que uma coisa acontece que seria uma coisa pequena, você dá um tamanho que é gigante para aquele negócio que não precisava. Então, ver a vida na perspectiva das encarnações faz com que todos nós que estamos aqui não entremos em milindres, em mimimi. Eu estou milindrado, porque me disseram na mediúnica da Cobem que eu preciso fazer o crescimento evangélico. Isso é muito comum. Eu fiquei aqui, já participei daqui. E quantas vezes já voltei aqui pedindo socorro para as minhas loucuras e meus processos de influenciações, as mais variadas, externas e internas. Eu sou Flávio, você vai fazer desobsessão? Vou. Eu sou um expositor que tem umas investidas das sombras internas e externas. Eu preciso de ajuda. Não é porque eu estou falando sobre esses temas que eu vivo. Eu preciso de ajuda. Às vezes sou mais necessitado. E aí eu vinha quantas vezes lá embaixo com as meninas, atendimento fraterno, passava pela entrevista e ouvia, fazia o encontro com Jesus, amava aquilo. Depois meu nome descia, que eu sei que desce, o pau quebrava na mediúnica, aí as entidades se manifestavam, corre daqui, corre dali. Aí falei, esse menino não tá fácil. Eu sei, a gente não diz isso pra você, mas é assim. Aí quer que bom, maravilha ter isso. Você saber que tem um apoio espiritual. Aí doutor Bezerra, dá uma ajuda esse moleque, vamos dar uma ajuda. Ele continua claudicando, mas ele foi pior. Ele matou, mutilou, degolou. Hoje ele não mata, não degola e não faz nada disso, não. Então tá melhor, tô melhorando, tô claudicando, caindo, levantando, mas tô indo. Então ter a humildade quando estão passando por sofrimento e não entrar no lugar da vítima. E nem ficar na culpa quando se equivoca. Porque quando se culpa, fez besteira e quem não fez, como Jesus disse, atira a primeira pedra. Todo mundo vazou, porque todo mundo tinha se equivocado. Aqui entre vocês, quem não tiver equivocado, que saia da doutrinária. É possível que tenha um outro aqui que é iludido e vai dizer, eu vou sair, eu não tenho equívoco nenhum, Flávio. Você falou aqui, eu sou perfeito, eu sou bonzinho. Eu tenho esse risco de alguém que não tem autoconhecimento algum, nunca olhou para dentro de si e achar que está caminhando direitinho, não fez nenhum equívoco. Então todos cometemos, em maior ou menor grau, delitos. Alguns reprocháveis, alguns confessáveis, alguns inconfessáveis. E está tudo certo.
Eu não estou dizendo que está certo continuar fazendo isso, eu estou dizendo que vocês têm que olhar para isso como as suas humanidades. Eu sou humano, comum e imperfeito. Eu estou aqui não porque eu estou perfeito, eu estou num processo de aprimoramento intelecto-moral para atingir a minha plenitude, a minha bem-aventurança que eu vou alcançar. Queiram vocês ou não, eu alcançarei porque eu escolho isso. Eu escolhi. A minha autodeterminação, a minha designação pessoal é me tornar espírito puro, é ser pleno, é ser bem-aventurado. Quantos milênios isso vai depender de mim, das minhas escolhas? O que é que Sofia está escolhendo? O que é que Emily está escolhendo? O que é que Francisquinho está escolhendo nessa idade tão nova? O que é que os pais deles estão escolhendo para eles? E isso determinará o grau de aprimoramento que vocês terão ao longo dos évos, dos milênios. De quantos milênios, milhões de anos a gente atingirá o grau de pulcritude, de pureza que o Cristo alcançou? Depende de vocês. O que vocês estão escolhendo? Escolhendo ficar na mágoa, no ressentimento, devolver o mal com o mal, devolver injúria com injúria, calúnia com calúnia, difamação com difamação? Ou olhar para dentro de você assim, olhe, você não é flor que se cheire não, viu? Não é não, Flávio, não, que nada. Respire isso, cara. Silencie, vá para dentro e veja o que isso está querendo lhe ensinar. Olha para aquilo, vai ter o detratamento público, as fofocas, as maledicências, corre para lá, corre para cá. Você chega no lugar, a pessoa olha torto assim, ó, quem é você? Quem era a Naninha? Que já está com a maledicência tomada no ouvido, não deu nem o direito do outro dizer, olha, você é minha amiga, você nem perguntou a mim, você ouviu que ela encheu o seu ouvido, emprenhou o seu ouvido, e você não chegou até a mim, Flavão, e aí, cara, eu tô aqui triste porque eu ouvi uma maledicência com o seu nome. Digo, o que foi, velho? Isso aí eu não posso falar porque eu não tenho controle sobre o que os outros falam de mim. O que eu posso falar é sobre mim. Posso ter me equivocado nisso aí, sim, mas a dimensão que tomou foi outra. Não vou perder meu tempo aqui tentando me justificar. Quanto mais você dá justificativa, mais você se atrapalha, mais você bota fogo na brasa. Bota fogo na brasa? É, né? Ou brasa na fogueira também, né? Ou brasa na fogueira. Então, a ideia é receber o que vem, olhar para aquilo de um olhar de distanciamento, baixar o ego e o orgulho, que é muito difícil, ver que você ainda se encontra como humano, como imperfeito nesse nível de cometer delitos e equívocos e não revidar o mal que fizeram a você com mais mal, porque não vai ter onde parar, vai virar uma bola de neve sem fim. E aí eu finalizo com o que Kardec vai dizer no final. Dever-se-á, entretanto, agora me perdoe as meninas se eu não parar para poder falar para vocês, só faltam 5 minutos, 3 minutos para eu terminar, vou ler. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, ou seja, de dar a cara para bater. Eu preciso finalizar para vocês ficarem claros para você. Então, pergunta, viu? Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, que foi dito lá em cima, se alguém bater a face direita, apresentar também a esquerda, a outra, tampouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado em si nas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que eu falei no início, que é uma lei da natureza, obsta, faz barreira a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Não é isso. Não é que bater minha cara e eu vou estender o pescoço para poder a pessoa me decapitar. Não é isso. Porque a lei de preservação, que é a lei da natureza, já fala contra isso. Ninguém vai dar o outro lado nem o pescoço para ninguém cortar. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa. Tem que se defender, eu falei no início. Mas condenar a vingança. Jesus só falou para não ir para a vingança. E aí termina, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal. Viu, Sofia? Viu, Emily? Viu, Elaine? Viu, Francisco? Já vai acabar, tio. Falta 2 minutos para acabar. Você não boceja aqui, irmãozinho. Viu? Tô de olho em você. Beijo para você. Então, vai acabar já. Acabou a falação. Então, dizendo que apresentemos outra face àquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que o seja de molde a lhe abater o orgulho. Quando a gente vive a maledicência, o detratamento público, a inveja, a raiva, a traição, é para mexer com o nosso orgulho, para ver o tanto que vocês conseguem lidar com o amor próprio, que é o amor egóico. Não é o auto-amor. O auto-amor é o amor do self.
É a preservação do ser divino que vocês são, que vocês confundem. Amor próprio é ego. Auto-amor é amor do self. Devem ter auto-amor. Mas amor próprio é amor do ego. É muito. Isso aí caberia uma outra exposição, que é da leitura psicológica das obras de Joana. Mas, finalmente, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Eu nem sabia dessa passagem. Que possam, os golpes que são desferidos nos seus interesses egóicos e no amor próprio egóico. Daí vem o repetirmos incessantemente, termino, lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. E aí termina, quanto mais vocês elevardes o olhar além da vida material, para a vida além da vida material, e aquém do que já foi, vocês jamais entrarão nos melindres, nas susceptibilidades, no amor próprio ferido, nas vulnerabilidades egóicas de querer revidar o mal com o mal. Ou seja, não resistais ao mal, não dê guarida ao mal no coração de vocês. Se o mal vier, olhe para ele e diga o que eu posso aprender com isso que estão fazendo comigo. Eu não posso controlar o que fazem comigo, mas eu tenho o direito e o dever de controlar o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Esse é o chamado. Que Jesus proteja os corações de vocês contra o mal e que você, Sofia, Emily, Elaine e Francisco e os paizinhos de vocês possam conduzir as alminhas de vocês para o mais dessa existência e que vocês sejam crianças felizes, prósperas, abundantes e nunca revidem o mal com o mal, lembrando do tio Flávio que lhe disse isso hoje, tá bom? Muita paz, muito obrigado e até uma próxima. Então, nossa gratidão a Flávio, uma palestra tão dinâmica e tão cheia de aprendizado, né? Palestra que serviu para elucidar dúvidas, tanto dos adultos ali presentes, quanto dos espíritos mais jovens ou não, né? Que aqui estão conosco. Bom, caso alguém tenha alguma dúvida sobre o assunto abordado, Flávio está à disposição para a palestra, assim também como a equipe da doutrinária, que está cada um identificado com o crachá. Também, se quiserem alguma informação sobre os trabalhos da casa, podem procurar o trabalhador que está identificado. Vamos deixar o convite para que vocês visitem a Biblioteca Maria de Nazaré, assim também como quando vierem ou quando passarem por Iracobem, vão pausar a biblioteca, a cantina. Dessa forma, né, comprando e adquirindo produtos do bazar da biblioteca e da cantina, e nós ajudamos na manutenção dessa casa, né, que é uma acolhedora. E aí agora a gente vai para o momento do passe. Pedindo a vocês que comecem a silenciar o interior de vocês, para receber essas energias benéficas que serão doadas através dos nossos companheiros passistas. Vamos fechar os olhos e receber as bênçãos do passe.